Belo Horizonte é, realmente, surpreendente. Após receber o título de Cidade Criativa da Unesco pela gastronomia em 2019, nós, neste ano, vivenciamos um dos maiores desafios de todos os tempos, a pandemia causada pelo Covid-19. E, mesmo com todos os impactos negativos do vírus para o comércio local, nós utilizamos da criatividade para nos reinventar, mantendo nossa identidade gastronômica e nossa hospitalidade, típicas das Minas Gerais. Dessa forma, movidos pelo desejo de mostrar a gastronomia de Belo Horizonte a você, estamos oferecendo aquilo que temos de melhor, com todo o carinho e todo o cuidado que vocês merecem. Olá, tudo bem? Eu sou Jerônimo Rinco, estou aqui hoje a convite do Gastronomia Central, esse projeto incrível patrocinado pela Belo Tour e pela Prefeitura de Belo Horizonte. O Gastronomia Central, ele veio para potencializar os empreendedores gastronômicos que estão situados dentro dos mercados de BH, né? Então, hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papo bem descontraído e bem aconchegante, né? Bem mineirinho, aconchegante aqui com o Simval. O Simval é proprietário do Fubá e vai falar um pouquinho para vocês a respeito dessa nova forma de mostrar o ingrediente tão rico da nossa gastronomia. Simval, prazer falar com você, estar aqui hoje participando, né? Trazendo você para o Gastronomia Central. Eu queria que você contasse um pouquinho de você, contasse um pouquinho do Fubá pra gente. Então, tudo bem com você? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, obrigado Belo Tour. O Fubá, ele é um empreendimento, né? Ele é uma ideia, na verdade, mais ainda do que um empreendimento, que tenta trazer o milho, a história do milho, a riqueza do milho, a diversidade do milho para a linha de frente, para o protagonismo da gastronomia. É uma ideia que eu compartilho com a Paola e com a Valéria, que são minhas sócias, né? Eu sou responsável pela cozinha, pela concepção dos pratos, mas a ideia do Fubá, enquanto olhar para essa coisa da cultura do milho, é de nós três, e a gente começou isso já tem um tempinho, né? Foi um pouquinho antes de entrar o isolamento social, e estamos indo. Sim. Provando e trazendo novas coisas a cada semana. E pelo que eu já soube um pouquinho da história do Fubá, vocês são profissionais de outras áreas, né? Vocês se formaram em outras áreas e hoje estão, né, aí inovando na gastronomia. Como que foi essa transição? Na verdade, assim, eu conheço a Paola há muito tempo, né? E a Valéria é cunhada dela. E nós nos conhecemos quando trabalhávamos na comunicação. Elas ainda trabalham, eu não mais, né? Já tem uns 10 anos que eu enveredei completamente para o lado da gastronomia. Saí do país, fui estudar gastronomia fora. Legal. O milho e a polenta também foi um elemento muito presente, né? Quando eu saí da escola de gastronomia lá na Itália, fui trabalhar. O restaurante onde eu trabalhava era em Bérgamo, então tinha a polenta bergamasca, que os funcionários... era uma comida que os funcionários faziam. E depois, quando eu voltei para cá, há pouco tempo atrás, surgiu a ideia de abrir uma coisa aqui no Mercado Novo, né? Que é um espaço muito único dentro da gastronomia, eu acho. Isso que eu ia te perguntar, o porquê do Mercado Novo? Por que vocês escolheram o lugar? Olha, o movimento que eu acho que é muito particular, né? Belo Horizonte, cidade criativa da gastronomia. Eu acho que o Mercado Novo traduz muito essa ideia de ocupação que nós, belo-horizontinos, temos com as diversas manifestações e formas de arte. E a gastronomia, a cozinha é uma forma de arte, né? E nós nos relacionamos, nos expressamos por meio daquilo que a gente prepara. A hospitalidade do belo-horizontino, do mineiro, é uma coisa muito, muito única, né? Então eu acho que o mercado reunir essas novas iniciativas de jovens empreendedores, não jovens, eu não falo da idade, mas de novas ideias empreendedoras, eu acho que é uma coisa muito particular e muito única, eu ousaria dizer até no mundo, né? E quando a gente, já frequentador do mercado, tivemos a ideia de abrir alguma coisa aqui, o milho surgiu quase como uma forma muito natural, né? Tem uma ligação com o milho, né? Isso, você, as meninas. Isso, as meninas, a gente come milho desde pequeno. Uma das primeiras coisas que eu comi pequenininho, logo depois que parei de mamar no peito, era milho, fubá, angu amassadinho com caldo de galinha. Eu me lembro da minha avó fazendo aquele angu, com a mãozinha gordinha dela mexendo ali aquele tachinho.
com caldinho de feijão. Então, eu adoro angu, adoro coisas de milho, como sempre. E já tive a oportunidade, felizmente, de viajar para outros países em que o milho também é importante, né? Alguns países da América Latina, já tive a oportunidade de ir na África do Sul. Então, o fubá reúne tudo isso, tanto as comidas afetivas, de memória, né? Comidas que as pessoas vêm aqui e se lembram de uma bro. Todo mundo pergunta se a gente tem pamonha, se a gente tem bro e se a gente tem mingau. Mas a partir dessa base muito mineira, a gente traz o milho para o centro. E aí a gente propõe coisas mexicanas, coisas latino-americanas, coisas africanas. Temos um cardápio fixo, né? Que é muito focado nessa história da comida tradicional, mas também com algumas coisas que a gente vai variando. E uma coisa muito interessante, Simval, que você estava falando, é a respeito do protagonismo do milho, né? Um produto, posso dizer especiaria? Não, né? Eu acho que um grão, um alimento. Isso, um alimento que sempre foi tido como comida para criação, para gado, galinha, enfim, né? Sempre foi tido aí como um alimento simplório. E aí vocês têm, né, como missão, digamos assim, trazer o milho para esse protagonismo, né? Você fala muito disso. Na verdade, assim, o milho sempre foi uma coisa, meio que uma comida de pobre, uma comida de resistência, uma comida de sobrevivência, né? É muito fácil você plantar e ter num quintal e ali você criar diversos subprodutos, né? Tanto que ele aparece desde alimentação de criação até um prato quente, uma receita para... como medicamento, você comer uma água de fubá para curar alguma coisa do estômago. Então o milho aparece em diversas preparações. Mas a ideia aqui do fubá é exatamente essa. A gente olha para o milho em diferentes culturas e traz esse milho para a luz, traz esse milho para o protagonismo. Ele é o elemento principal que norteia as coisas que a gente vai criar aqui. E então, quando você fala, né, de trazer de outros lugares, por exemplo, vocês não focam só na gastronomia mineira, vocês trazem outros pratos de outras culturas para agregar o cardápio do fubá. Sim, tem uma coisa afetiva, né? As pessoas chegam aqui sempre com essa referência. Nó, que delícia, vocês têm broa, vocês têm pamonha, vocês têm curau, mingau. A minha avó fazia uma broa que é uma delícia, eu vou te dar a receita. Então tem isso que é muito interessante. Mas a gente traz também preparações de outros lugares. A gente tem uma tortilha, que é uma coisa que aparece muito na América Latina. A gente já fez prato sul-africano. Tem a polenta italiana, que na verdade a gente pode quase dizer que é um angu com a adição de um queijo, mais uma manteiga, né? O processo de cocção é um pouquinho diferente, mas é a referência. Uhum. E eu fiquei sabendo que aqui também vocês têm um caderninho de receita. Como é que é esse caderninho? Pois é, quando a gente está fazendo o café da manhã, é um tipo de serviço que normalmente as pessoas trazem os mais velhos, né? Trazem as mães, as avós, uma delícia, um charme. E nesses eventos, que às vezes você quer trazer sua mãe, por exemplo, sempre essa mãe conversa com a gente e conta uma história antiga dela com o milho. E aí a gente começou a ter tanta receita que a gente fez um caderninho das receitas desses clientes que deixam pra gente aqui. Bacana. Tem sempre uma história no meio. Com certeza. Mineiro, né? Não tem como não ter uma história para contar. Então, já que a gente está falando muito do milho, já que a gente está falando do fubá em si, vamos começar a preparação desse prato que você trouxe pra gente hoje, que é o travesseiro de mineiro? Travesseirinho de mineiro, uma criação nossa. De mineiro. Travesseirinho de mineiro é uma trouxinha, né, um prato que contém trouxinha de couve, angu temperado, molho rústico de pernil e maçã de peito, com milho verde na manteiga de salsa. Bom, Simval, então, como a gente está falando muito do milho, falando bastante desse ingrediente super especial, vamos começar a preparar o prato? Bora lá. Partiu? Eu vou ficar agora aqui nos bastidores, vou trocar uma ideia com o Simval enquanto ele vai cozinhar, enquanto ele vai preparar o prato, e acompanha aí, vai ser bem legal. Simval, conta um pouquinho pra gente a respeito do prato, travesseirinho de mineiro. Bom, na verdade, como eu já te falei, né, a gente tem uma série de inspirações, assim, e eu sempre gostei muito de trouxinha de couve. Minha mãe faz trouxinha de feijão tropeiro, usar a couve como invólucro, né? Bom, Simval, então agora você vai preparar o prato, você já, né, adiantou um pouquinho o preparo, né, da base, do molho rústico, que eu quero que você fale um pouco dele também para o pessoal. Mas a história mesmo do prato, assim, de onde surgiu a ideia de fazer esse travesseirinho de mineiro? Bom, como eu te disse, a gente tem aqui uma série de influências, né? E de preparos para a gente olhar e fazer intervenções, né? Criações em cima,
ou mesmo a gente tentar reproduzir uma coisa de um ambiente mais antigo, mais rústico, ou de uma outra cultura. A ideia é que sempre nos finais de semana a gente tem um almoço autoral, um almoço que a gente traz uma coisa que a gente pesquisou, que a gente criou. Esse travesseirinho de mineiro eu quis mostrar para vocês porque foi um prato que deu muito certo, foi um sucesso no dia que a gente fez, e ele aparece o milho em diferentes texturas. A ideia do travesseiro, né, é brincar com a história da trouxinha, com o formato da trouxinha de couve. Eu gosto muito de trouxinha de couve. Minha mãe faz trouxinha com feijão tropeiro, com algumas outras coisas, né? Às vezes faz com umbigo de banana. Então é muito legal. Então a gente fez esse fubá, que é um fubá temperado, né? Ele não é um fubá suado e nem é um angu. É um fubá que a gente puxa, dá uma torradinha nele com alho, com cebola, bastante alho, né? Porque o mineiro gosta, um pouquinho de sal e deixa o fubá ficar quase torradinho. Um pouquinho antes a gente deixa ele esfriar, depois traz ele para a panela com água e um pouquinho do caldo de mocotó. E agora eu vou fazer uma coisa que eu aprendi com minha avó, que é deixar o angu ficar com mais textura, porque senão fica um angu tolo, né? Que é essa história de você, com ele já cozidinho, você coloca um pouquinho mais de fubá para dar uma textura um pouquinho mais rústica, né, pro preparo. Seria uma textura mais crocante? Na verdade a gente não sei se a gente pode falar crocante, ele vai dar um crequezinho. Eu não posso deixar o fubá sem cozinhar, porque senão a pessoa vai ter dor de barriga. Então esse fubá temperado aqui, ele já foi cozido por quase uns 40 minutos, tá vendo? Já deu aquela borrinha no fundo e a gente vai rechear a trouxinha de couve. A gente já deu uma branqueada na folha da couve e vamos servir aqui com o molho rústico de pernil com maçã de peito. É como se fosse um ragu, né? Que a gente fez com pernil, maçã de peito, e o caldo que a gente usou é um caldo de mocotó. A gente foi umedecendo esse molho por muito tempo, ele ficou aqui mais de 8 horas com esse caldinho de mocotó. E depois nós vamos puxar também aqui esse milho verde numa manteiga de salsinha. E é isso, a hora que você me der o ok, a gente já vai... A manteiga de salsinha, ela tem algum segredinho da casa? Tem um segredinho, tem uns cristalzinhos de sal grosso para dar um crequezinho. Dá uma crocância especial. Você tem alguma particularidade com relação ao pernil e a maçã de peito? Tem alguma coisa a ver com sabor ou com textura para incrementar o prato? A gente tosta eles, com muito pouquinho gordura, deixa ele ficar... Porque esse molho aqui, por exemplo, ele não tem nada de massa de tomate. Ele chega nessa cor por causa desse processo de tostar as carnes. Mas alguma escolha especial para essas carnes ou não? As pessoas podem... Um corte de pernil bom, né? E a maçã de peito pode ser a parte mais gordurosa, porque a gente gosta, né? Não tem ninguém que querendo ou não, traz mais sabor, né? Traz mais sabor. E tem uma outra coisa, que é uma referência que eu tenho da cozinha italiana. Porque o refogado mineiro é cebola, alho e sal. Né? O refogado italiano é o sofrito, cebola, cenoura e salsão. Então a gente também deu uma tostadinha em cebola, cenoura e salsão para dar um saborzinho e uma corzinha. Agora você vai... Eu vou aqui começar a puxar meu milho verde. Ele já foi cozido. E agora, com delicadeza, a gente vai colocar aqui para ele dar uma tostadinha. E depois a gente vem com a salsinha. Porque se eu puser a manteiga de salsa agora, a manteiga vai queimar. E eu quero que o milho dê uma torradinha mesmo. Então torra-se o milho já cozido, né? Já cozido. Para ele ter essa torra, né, do que você tá... Essa nota tostada. Isso. Dependendo do que eu quero provocar, como o ragu, ele é um molho que tem bastante personalidade, se eu fizer, você pode fazer isso com uma linguiça, um molho de linguiça. Aí eu posso tostar um pouco da manteiga, depois eu descarto essa manteiga que foi bem queimadinha mesmo e jogo uma outra manteiga para ficar mais verdinho na hora. Para eu montar a trouxinha, eu vou deixar esse fubá ficar um pouquinho mais grossinho. Tá vendo que ele tá bem rústico, ó? Né?
tá com uma textura bem não lisinha, que é o contrário do que a gente quer com a polenta. A gente quer que seja uma polenta lisinha e aveludada. Esse aqui não. Esse aqui a gente quer que ele seja quase bem rústico mesmo. Não é pedaço, porque pedaço não quero que o fubá não tenha sido bem espalhado, bem umedecido. Na verdade é a textura dele mesmo. Você acha que a sua especialização, seus estudos fora do país, eles trouxeram qual olhar diferenciado assim para você? Vamos dizer assim, para fubá hoje, o que a gastronomia no exterior trouxe de diferente assim? Esse olhar gastronômico no exterior? Eu acho que muitas vezes a gente precisa, é até ruim isso, né? Meio que um complexo de vira-lata. A gente precisa sair para ver o tanto que o nosso é bom, o nosso é importante assim. Eu acho extremamente sofisticado, por exemplo, você poder usar uma couve que você sabe quem plantou. A sofisticação do simples, daquilo que está no quintal, né? A sofisticação do processo de cuidar do animal e depois abatê-lo com respeito para ele poder ser apreciado, né? Não deixar ele ter morrido à toa, assim. Então, ir para fora me fez me conectar mais ainda com a minha raiz mineira, porque eu acho que o italiano ele tem tanta paixão e tanto envolvimento com a comida e com a gastronomia quanto nós mineiros. Então foram duas culturas alimentares que eu acho que se convergem muito. E na verdade a segurança, né? De poder criar as coisas do jeito que eu quiser, montar do jeito que eu quiser, entender a identidade de Belo Horizonte, entender a identidade aqui do Mercado Novo. Eu acho que para minha cozinha aqui pro fubá, não faz o menor sentido eu ficar aqui cozinhando com uma pinça e montando um prato conceitual com 3, 4 coisinhas. Com todo o respeito que eu tenho a essa cozinha, obviamente, né? Mas aqui, pro fubá e para essa história que eu quero contar, faz mais sentido eu servir um prato farto, um prato cheio, um prato colorido, né? Então estudar fora te trouxe, te possibilitou, na verdade, abrir mais os olhos para enxergar o que você tem no quintal de casa. Exatamente, abrir mais os olhos para o que eu já era mesmo, sabe? Dá uma segurança, assim. E de ter certeza que a cozinha mineira é a melhor do mundo, né? Legal, muito bacana. Isso já... enquanto você termina aí de preparar os ingredientes para a gente fazer a montagem, o fubá está aberto de quarta a domingo aqui no Mercado Novo. Quais os horários? Olha, a gente ainda está retomando, né, as atividades, assim. O nosso horário normal era de quarta a domingo, a gente abria inclusive para o café da manhã. Agora a gente está abrindo de quinta a domingo, estamos estudando a volta da quarta-feira, de 18 às 22, que é o horário que a prefeitura nos permite, e no sábado de meio-dia às 22 e domingo de meio-dia às 17 horas. Mas a quarta-feira ainda não está descartada. Quarta-feira ela está voltando. E o café da manhã também, que para mim, enquanto cozinheiro, enquanto pessoa que gosta de conversar, era a refeição que eu mais gostava, porque, né, o café permite esse tipo de trânsito. As pessoas estão iniciando o dia, querem aí, boas vibrações, um bom papo, uma boa conversa. Um café e uma broinha, né, quentinha, um pãozinho de milho. Exatamente. Iniciar o dia sem um cafezinho não tem como. E ainda poder ter a oportunidade de degustar as delícias aqui do fubá, melhor ainda, né? Pessoal, voltei aqui, vou falar com vocês o seguinte, o cheiro, mesmo de máscara, o cheiro tá incrível e a gente vai partir para essa finalização aqui, o Simval já tá cuidando de tudo para a montagem desse prato. Então, geralmente as finalizações, né, como todo restaurante deve seguir, as finalizações são na parte interna, porém o Simval vai trazer para o balcão para ficar uma coisa mais fácil de mostrar para vocês aqui na finalização do prato. Gente, então o Simval está trazendo aqui para o balcão todos os ingredientes para
montar o prato. Ele já trouxe aqui a couve, como ele disse no começo, né? Ele já deu uma branqueada nela, que é um processo super rápido, né, Simval? Super rapidinho, tranquilo. É um processo bem tranquilo. Tá trazendo para cá agora os demais ingredientes para fazer essa finalização maravilhosa que eu já tô louco para degustar. Bom, vamos lá então. A gente vai fazer meio que uma prévia aqui, umas quenellezinhas com esse cremezinho aqui. Eu quero que ele saia um pouquinho para fora, eu não quero que ele fique totalmente envolto, né? Pra Pode dentro, sair um pouco, né? E aí a gente vai enrolando já com a ideia de deixar ele para fora, assim, sabe? É um temaki mineiro. Opa! Coloca assim, um aqui no cantinho saindo, bonitinho. É interessante porque cria uma textura que parece um pouco a textura da pamonha. Ah, sim. Só que tem bastante tempero aqui e não tem o recheio da pamonha e nem do tamale, né? Que é um prato também que a gente vê muito nas culturas aí latino-americanas. E a gente vai voltando aqui no formato que a couve nos apresenta, tá? Deixa bem, de uma forma bem natural, Isso, né? Isso. Se precisar dar uma ajeitadinha. É, só para não cair, porque eu vou mexer até aqui. Ó, acho que 2 tá bom. Eu acho que vai saciar um pouquinho minha fome. A gente vai fazer uma montagem bonitinha, né? Aí aqui no cantinho eu vou colocar o ragu. É interessante porque eu coloco o pernil e a maçã de peito, porque a gente fica com 2 texturas, tá vendo? O pernil ele desfia e a maçã fica mais ou menos inteira. Ah, então acaba trazendo mais textura e mais complexidade para o prato. E aqui a gente vai colocar... Gente, o perfume milho. desse prato tá, assim, incrível. Como eu disse, mesmo de máscara, tá sensacional. E a gente vai finalizar... Olha que massa. Gente, fica uma- muito bonito, né? Olha isso. manteiga de salsinha aqui assim. Ah, ainda pra dar uma incrementada. Essa manteiga, obviamente, você já coloca ela quase na hora, só na hora de servir mesmo, Só na hora né? de levar. Mania de arrumar as coisas, né? E tá aqui. Travesseirinho de mineiro. Obviamente agora, para degustar, não tem como, eu tenho que tirar a minha máscara. E vamos à A parte mais difícil. parte mais difícil, mais dolorosa. Sei nem onde começar. Vai aqui pela trouxinha, pelo creminho, pelo raguzinho, que eu acho que vai dar mais certo. Vamos experimentar aqui esse... Sensacional. Gente, realmente, as texturas são bem diferentes. O formato que o Simval disse do Fubá temperado. fubá temperado. Em meio aqui a... Pera aí. Pega um pedacinho de couve. Pegar um pedacinho de couve, porque senão nós vamos experimentar o prato completo. Pra comer eu tenho jeito, gente, mas pra partir isso aqui eu tô... E o milho é legal pegar o pedaço ou então roer com a mão mesmo. Ah, aqui tem que ser o mais mineiro possível, né? Isso. Então vamos lá. Simval, Várias camadas sensacional. de sabor, né? Várias camadas de sabor. Até rimou, né? Simval, sensacional. Pega um guardanapo aqui. Simval, então assim, incrível, sensacional. Você tá de parabéns. Quero te agradecer por essa disponibilidade, por abrir as portas do fubá pra gente. O sabor realmente, gente, venham experimentar o travesseirinho de mineiro, que é muito bom. No final dessa gravação, vou terminar com esse prato aqui. E queria que você falasse, né, deixasse um recado pro pessoal que nos assistiu, que acompanhou essa receita, porque eu já não tenho palavras mais para descrever esse prato. É sensacional. Que bom que você gostou. Espero que as pessoas assistam esse vídeo, fiquem estimuladas a
olhar para os seus quintais, olhar para a forma com que a gente come, de uma forma com reverência, com respeito, né? É o que a gente faz aqui com o milho. A gente tem sempre um prato criativo no final de semana para o almoço, mas temos pastel de angu, temos bolinho pela égua, temos bolinho vegano, enfim, várias coisas. Quintalzinho, que é um prato que também está fazendo o maior sucesso aqui. E eu acho que para finalizar e para mostrar a minha gratidão, né, com esse projeto Gastronomia Central, com a Belotour, mostrar a gratidão que a gente tem de ter aberto as portas do Fubá, de vocês todos terem vindo aqui. Tem muita gente aqui por trás das câmeras. Nada mais legal e mais simbólico do que mostrar ali o poema da Cora Coralina, né, que é chamado de Oração ao Milho ou Poema do Milho. É um poema muito maior, a gente teve a licença poética de fazer um recorte. A Cora Coralina é uma escritora goiana, né, que só pôde escrever depois que o marido dela morreu. Então, além de ser também a gente trazer o milho como protagonista, a gente também tem quase que a pretensão, né, de dar voz a mulheres da gastronomia, né, a minorias da gastronomia. E eu acho que esse poema ele mostra muito essa trajetória do milho e da força que esse alimento tem alimentando a humanidade há muitas gerações. Espero que a gente consiga honrar esse alimento aqui no Fubá. Muito obrigado. Bacana, obrigado. Obrigado. Gente, então esse foi o Gastronomia Central com o Simval, aqui do Fubá. Obrigado e até o próximo. Belo Horizonte é realmente surpreendente. Após receber o título de Cidade Criativa da Unesco pela gastronomia em 2019, nós, neste ano, vivenciamos um dos maiores desafios de todos os tempos, a pandemia causada pelo Covid-19. E, mesmo com todos os impactos negativos do vírus para o comércio local, nós utilizamos da criatividade para nos reinventar, mantendo nossa identidade gastronômica e nossa hospitalidade, típicas das Minas Gerais. Dessa forma, movidos pelo desejo de mostrar a gastronomia de Belo Horizonte a você, estamos oferecendo aquilo que temos de melhor, com todo o carinho e todo o cuidado que vocês merecem. Pa'l monte.